na Igreja Batista de Torres Novas. Agradeço muito ao pastor Hilário pela amabilidade em nos convidar, e é bom estar aqui. É bom estar aqui e ver que cada domingo que passa parece que tem mais gente. Isto é como cogumelos. E é bom estar aqui também para rever pessoas que já não via há algum tempo. O Nuno, é bom ver-te, é bom conhecer a Débora. Nunca tinha conhecido a Débora. São amigos já dos tempos dos acampamentos. Queridos irmãos, queremos agradecer muito à Igreja e ficamos muito felizes por ver este processo e por estar presentes a ver esta coisa acontecer tão maravilhosa, de uma Igreja que se está a autonomizar e que se está a formar, e é para a glória e honra do Senhor saber que a obra dele é uma obra firme, é uma obra que prossegue, que continua. Quero dar uma palavra de ânimo aos irmãos. Queridos irmãos, se estivermos nas mãos do Senhor, que eu creio que esta Igreja tem-se colocado nas mãos do Senhor, estamos seguros. Se calhar há muita coisa que a gente não sabe em relação ao futuro. Estamos a começar, se calhar há muita coisa que a gente ainda tem dúvidas em relação ao futuro. Queridos irmãos, se estamos nas mãos do Senhor, estamos seguros. Deus vai dar, Deus vai sustentar, Deus vai capacitar. Eu pedia que abrissem comigo no Evangelho de João. Não sei se lembram, eu já estive aqui 2 vezes. A primeira vez nós aprendemos sobre Deus Pai. A segunda vez preguei sobre Deus Filho, sobre Jesus. Então a terceira vez, e tendo em conta o que já aprenderam na EBD, eu vou pregar sobre Deus Espírito. E é importante nós percebermos isto. Eu creio que é algo que comove sempre nós percebermos que em toda a revelação, em todo o relacionamento de Deus connosco, pensem nisto comigo, queridos irmãos, em toda a história da salvação, desde a eternidade, a Trindade está envolvida. Não é uma coisa menor, não é uma coisa que Deus delegou aos anjos. A salvação da nossa alma não foi uma coisa que Deus delegou aos anjos que não tinham nada para fazer lá no céu. Olha, já agora vai tratar da salvação daqueles. Nem tão pouco é uma coisa que na Trindade só uma pessoa da Trindade se envolveu. Toda a Trindade, desde a eternidade. Não foi depois de Adão ter pecado. O pecado de Adão não foi um acidente de percurso. Ao contrário do que às vezes nós possamos pensar, isto era outra conversa. Mas o pecado de Adão não foi um acidente de percurso. Deus não meteu as mãos à cabeça. O que é que este Adão foi fazer? Ainda estava a contar com isto. Deus tinha tudo, desde a eternidade, queridos irmãos, para trazer a ocasião a que Cristo viesse e pagasse o preço dos nossos pecados e que o Espírito aplicasse a salvação às nossas vidas. Quão maravilhoso é pensarmos que eu e tu, que somos filhos de Deus, Deus já conhece desde a eternidade. Não é um espetáculo? Não é um espetáculo pensarmos que eu e tu, que Deus conhece desde a eternidade, o Pai aplicou-se a planear a salvação, o Filho sacrificou-se e diminuiu e fez-se homem como nós para cumprir a salvação, e o Espírito habita em nós para aplicar esta salvação às nossas vidas. A Trindade do Deus Altíssimo aplicou-se para a salvação. Por isso eu dizia, queridos irmãos, se nós somos de Deus, estamos nas mãos de Deus, estamos seguros. Se dependesse de vós, eu dizia, preparem-se para o descalabro. Se dependesse de mim, a gente devia já estar à espera de correr mal. Mas não depende de nós. A Igreja é do Senhor. E eu quero me alegrar convosco e ler um texto que eu creio que é mesmo apropriado para a vida que nós vivemos hoje, como Igreja, como povo de Deus. A partir do versículo 25, João, capítulo 15, a partir do versículo 25, nós lemos estas palavras do Senhor Jesus.
Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Vamos orar mais uma vez, a pedir ao Senhor a liderança do Espírito Santo para entendermos a sua palavra. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela tua igreja aqui reunida, obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo o que já fizeste aqui. Queremos te pedir agora também, Senhor, pela obra do teu Espírito nos nossos corações, Senhor. E pedir-te que tu possas nos guiar, Senhor, possas nos fazer entender a tua palavra e possas transformar a nossa vida à luz da tua palavra. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos irmãos, no relato de João, nós vimos, da última vez que estivemos, pregámos também a João, vimos que o grande objetivo de João, ao escrever este Evangelho, era crerem em Jesus Cristo. Todas as coisas ali escritas eram para que crescem em Jesus Cristo. E o Evangelho, todos os Evangelhos estão divididos em duas partes. Uma é a parte em que se fala do ministério do Senhor Jesus e outra é a parte em que se fala da paixão. Quando falo da paixão, não é que Jesus se tenha apaixonado por uma moça. Eu falo da paixão, é a cruz. A paixão do Senhor Jesus Cristo é Ele ter sido entregue na cruz, ter entregado a sua vida para morrer pelos nossos pecados. Isto é a paixão do Senhor Jesus. E o Evangelho de João, a segunda parte do Evangelho, começa no capítulo 13, quando Jesus lava os pés aos discípulos. O que quer dizer que começa a sobrevoar, a pairar um ambiente de contrariedade para com Jesus. O início do Evangelho, temos o ministério de Jesus que é profícuo, que as multidões andam com ele vai para todo lado e as pessoas andam com ele. A partir da altura em que entramos na segunda parte do Evangelho, a ideia de que os líderes começam a ser antagónicos a Jesus. A ideia de que o mundo não ama a Jesus. A ideia de que Jesus está a ir para a cruz. É uma ideia que começa a ficar muito presente. E então é aqui que Jesus, de facto, se afirma como sendo o pão da vida. É em João que ele afirma que ele é a água viva. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a porta. Jesus é o bom pastor. Jesus é o cordeiro. Jesus é Deus e Jesus é filho do homem. Jesus é um com o Pai, como foi dito na EBD. E é importante nós percebermos isto e olharmos para o Evangelho e olharmos para isto que Jesus nos está a dizer e percebermos que Jesus é aquele que nos liga ao Pai. E para João era importante isto ser claramente afirmado, que Jesus, ao mesmo tempo que é perfeitamente Deus, é perfeitamente homem. Por isso ele é Deus entre nós, Emanuel, mas perante Deus ele é o nosso sumo sacerdote. Perante Deus ele é aquele que nos representa. E por causa disto Jesus quer falar com os discípulos. E quando chegamos ao capítulo 15, aliás, capítulos 14, 15 e 16, Jesus está a falar sobre o Espírito Santo. E porquê é que Jesus está a falar sobre o Espírito Santo? Jesus está a falar sobre o Espírito Santo porque Jesus está a preparar os seus discípulos para o que virá. Jesus está a falar com eles sobre quando ele for, o que é que vai acontecer. Quando ele for entregue na cruz, o que é que vai acontecer? Jesus está plenamente ciente do que lhe espera e ele quer preparar os seus discípulos. E é interessante se nós depois lermos Atos e percebermos e lermos Atos com as lentes de vermos a obra do Espírito Santo em Atos, percebemos que de facto a Igreja passou o que Jesus disse que ia passar
mas o socorro de Deus pelo Espírito Santo também aconteceu. Então, neste capítulo 15, Jesus prepara os seus discípulos para o que há de vir. E nós começamos no capítulo 15 com vou chamar de parábola, mas a metáfora que Jesus faz entre si e a videira. E esta é uma ideia deliciosa, é uma doutrina maravilhosa a que nós temos. É a doutrina da união com Cristo. Ele diz que todo o ramo que está nele e produz fruto, ele o vai aperfeiçoar. E sem ele nós não podemos fazer nada. A Bíblia ensina, queridos irmãos, que as bênçãos que nós recebemos como filhos de Deus, o facto de nós sermos salvos, o facto de nós termos o Espírito Santo, toda a certeza que nós temos da nossa salvação é porque estamos unidos com Cristo. Não foi algo que nós tínhamos conquistado, foi algo que Cristo conquistou. Jesus Cristo conquistou na cruz. E quando nós cremos no Senhor Jesus, o Espírito Santo une-nos a Cristo. E tudo o que Cristo conquistou passa para nós. Por isso é que nós afirmamos, como afirmamos bem, quem tem a salvação não perde a salvação. Porque a salvação que Jesus conquistou é perfeita. Então, unidos com Cristo, é uma bênção, é uma doutrina maravilhosa. Isto é uma pregação maravilhosa, os primeiros versículos do capítulo 15. Mas unidos com Cristo traz-nos algo que também pode ser difícil, queridos irmãos. Nós continuarmos a ler o capítulo 15, a partir do versículo 18, a gente lê assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. União com Cristo quer dizer que as bênçãos que Cristo conquistou são nossas, mas também quer dizer que se o mundo odeia Cristo, é bom que esperemos que o mundo nos odeie a nós. O irmão não estranhe, o irmão não fique espantado se, por ser fiel a Deus, o mundo vai odiar. O irmão não fique admirado, não fique frustrado com a vida cristã, se, por ser obediente ao Senhor e obediente à sua palavra e temente a Ele, acontecem coisas dolorosas em vez de coisas saborosas. Não fiquem espantados com isso, queridos irmãos. Não fiquem frustrados, não pensem que Deus está a falhar. É um engano o pregador que vem e prega o Evangelho da prosperidade, dizendo: se tu aceitares Jesus, vai correr tudo bem na tua vida. É mentira. Se tu creres em Jesus, a tua alma vai ser salva. Isso é verdade. Se tu creres em Jesus, tens a tua eternidade garantida. Isso é verdade. Se tu creres em Jesus, nunca vais ser separado do amor de Cristo. Isso é verdade. Mas se tu creres em Jesus e fores fiel ao Senhor, provavelmente não te espantes, não entres em pânico. Provavelmente o mundo vai te odiar. E vai te odiar exatamente porque és fiel ao Senhor. Eu não estou a falar do ódio ou do castigo por coisas erradas que tu faças. Pedro diz na sua epístola: se vocês são castigados porque fazem asneiras, parafraseando, é bem feito. Se eles fazem as asneiras, têm que pagar por elas. Não é deste maltratar que eu estou a falar. Não é o maltratar de eu estacionei mal e o polícia multou-me. Isto é mesmo porque eu sou de Jesus. Eles andam em contra mim. Não, tu estacionaste mal, deves pagar a multa. É simples, não é? Eu estou a falar do ódio que vem exatamente porque eu obedeço ao Senhor. Porque eu faço o que a Bíblia manda, porque eu amo a Deus. E percebo que o mundo não ama a Jesus. O mundo odeia a Jesus, queridos irmãos. Eu creio que não seria a primeira pessoa aqui que teria testemunho de, num trabalho, no nosso emprego, sermos pressionados a mentir, a enganar ou a fazer coisas que desagradam o Senhor e percebermos que, se formos contra o que nos mandaram, o nosso trabalho está em jogo. Temos que talvez eu vou ter que sucumbir, eu vou ter que fazer isto, porque senão eles despedem.
Então eu arranjo um monte de estratagemas para justificar aquilo. Queridos irmãos, o mundo odeia a Jesus e o mundo odeia aqueles que o seguem. Infelizmente, muitas igrejas, queridos irmãos, têm optado por uma saída airosa disto. Qual é a saída que tentam? Diluem o Evangelho e o Evangelho torna-se uma mensagem de autoestima, uma mensagem de encorajamento, uma mensagem que qualquer pessoa que ouça gosta e sai cheio para a semana. Mas é um Evangelho que não toca no pecado. É um Evangelho que não me acusa nem te acusa a ti de ser ofensor e inimigo e blasfemo contra Deus. Mesmo que tu penses que és boa pessoa. Um Evangelho que foge de dizer que tu estás perdido. O Evangelho que foge de afirmar que Jesus Cristo pagou os teus pecados e que precisas de te arrepender para creres nele. E o mundo odeia ouvir isto. Porque o mundo pensa que é bom. O mundo pensa que chega lá. Digam-me se não é das mensagens mais comuns que tem a mensagem de que tu consegues. Das mensagens mais comuns que a gente tem até em meios cristãos. Esforça-te que tu consegues. Tu tens lá dentro a força. Meu querido irmão, não quero estar a arrebentar, a partir o castelo de cartas de ninguém, nem a arrebentar a bolha de ninguém, mas vai acontecer. Isso é mentira. Isso é mensagem de Satanás. Quando o homem depende de si e não depende do Senhor, está a optar pelo mau caminho. Então Jesus está com os seus discípulos e ele prepara os discípulos para um sofrimento que havia de vir. E comprovem, vejam em Atos se a igreja sofreu ou não sofreu. Se sofreu perseguição ou não sofreu perseguição. Comprovem na história da igreja e vejam se a igreja sofreu ou não sofreu perseguição. Tertuliano disse que a história da igreja foi escrita com o sangue dos santos. Porque houve muito sangue derramado de homens fiéis ao Senhor e mulheres fiéis ao Senhor, porque amavam o Senhor Jesus. Ainda hoje há países que perseguem cristãos porque são crentes em Cristo. Ainda hoje há irmãos nossos que se reúnem às escondidas, porque afirmar ser crente é uma questão de vida ou morte. Esta não é uma conversa de sala. Esta conversa que Jesus tem com os discípulos não é uma conversa a beber um chazinho e uma coisa agradável. É uma conversa difícil. Ele está a prepará-los para um futuro difícil. E os irmãos, se calhar, estão a olhar para mim, pastor, não devia estar a fazer o contrário. Parece que eu estou a afugentar crentes. Eu acho que o pastor devia estar a fazer outra coisa. Se calhar, pintar um quadro mais bonito. Os nossos visitantes, o que é que vão dizer? Não quero nada disso. Sabem, abram comigo, queridos irmãos, em Lucas 14. Lucas 14, 25 a 33. Lucas 14, 25 a 33. Nós lemos assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes dizia: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo-lhe condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo,
quanto tem, não pode ser meu discípulo. Parece que Jesus está a fazer o mesmo que eu. Aliás, eu estou a fazer o mesmo que Jesus. O que é que Jesus está a dizer? E eu estou agora a falar para ti, que se calhar não és membro de igreja, que ainda não creste no Senhor Jesus, estás aqui a visitar. Eu quero dizer duas coisas bem claras. A primeira delas é que a melhor decisão que tu farás na tua vida é crer no Senhor Jesus. É a melhor. É melhor do que casar, é melhor do que namorar, é melhor do que decidir ter filhos, é melhor do que aceitar a promoção, é melhor do que gozar a reforma antecipada, é melhor do que qualquer outra coisa. Não há decisão melhor, não há decisão mais profunda, não há decisão mais séria, mais eterna, mais gloriosa que tu possas tomar do que crer no Senhor Jesus Cristo. Entregar-lhe a tua vida. Confessar-lhe os teus pecados e ser salvo. Essa é a melhor resposta que tu podes dar. Se tu só fizeres uma coisa hoje, faz isto. Se tu só fizeres uma coisa hoje, se só ficar uma coisa na tua cabeça hoje, que fique isto. Se só levares uma coisa para casa hoje, que leves isto para casa. Eu quero crer no Senhor Jesus. Mas a segunda coisa que eu quero te dizer, meu querido amigo, é: faz bem as tuas contas. Deus não tem interesse nenhum. Jesus Cristo não morreu na cruz para ter meramente simpatizantes dele, ou religiosos que vêm à igreja quando não têm mais nada para fazer. Jesus não deu a sua vida, Jesus não desceu da glória dos céus para se tornar homem e morrer uma morte humilhante e dolorosa por aqueles que creem nele, para ter pessoas que o amam mais ou menos, ou para ter pessoas que têm uma fé morna. Jesus morreu para ter verdadeiros seguidores dele. Para seres um seguidor de Jesus, tens que fazer as tuas contas. Tu tens que pensar: será que eu quero mesmo pagar este preço? Esta é uma decisão séria. Será que eu estou mesmo disposto a que a minha família deixe de falar comigo, por exemplo? Será que eu estou mesmo disposto a ser gozado por pessoas ou vizinhos? Será que eu estou disposto a perder dinheiro? A perder status? A perder conforto? Será que eu estou disposto a sofrer se de repente o governo decretar uma lei que é proibido adorar ao Senhor Jesus? Será que eu estou disposto a permanecer? Nós temos tido notícias com tanta tristeza de pessoas, como se leu na EBD, em 1 João, que saíram de nós porque não eram de nós. Meu querido amigo, a melhor decisão que tu podes fazer é crer no Senhor Jesus. Mas faz as tuas contas. Porque seguir a Jesus implica sofrimento. Seguir a Jesus implica nós mortificarmos o nosso ego. Seguir a Jesus implica nós repormos o Senhor Jesus na liderança da nossa vida. Seguir ao Senhor Jesus significa nós dizermos: Senhor, olha, eu tinha estes planos todos maravilhosos para a minha vida e eu tinha belas ideias, Deus. Nós todos temos ideias espetaculares, não é? Eu tinha grandes ideias para a minha vida e para o meu futuro. Eu tinha já planeado a minha reforma, mas eu quero desistir delas todas. Eu quero entregar-te nas tuas mãos. O vosso pastor, queridos irmãos, nasceu o coração do homem, não é? Veio do Brasil para Portugal a pensar que ia gozar a reforma. Ele tinha feito os seus planos. Senhor, olha, já trabalhei, já contribuí para o Estado, está tudo em ordem, agora vou gozar da minha reforma. Mas os planos do homem nem sempre são os planos de Deus. Quase nunca são. Louvem ao Senhor, porque o vosso pastor, na fase da vida em que estava, derramou a sua vida para servir ao Senhor. Seguir ao Senhor Jesus tem a ver com isto, queridos irmãos.
Estás pronto a pagar o preço. Faz as tuas contas. E crê no Senhor Jesus. Implica sofrimento. Agora eu digo-vos, irmãos, não sei se sou só eu, se calhar eu acho muito fraco, mas eu olho para o poder do mundo. Parece um monstro que avança e que vai destruindo tudo o que aparece à sua frente. A gente vê as notícias e treme. A gente vê o evoluir das coisas com novas leis, com novos ódios a aparecerem. A gente começa a perceber que há coisas muito mais que vêm por aí abaixo. E eu tremo. Eu tremo porque eu pergunto como é que eu vou conseguir responder como Deus quer a um mundo que odeia o Senhor. Será que eu não vou fraquejar das pernas também? Será que eu vou desistir a meio do caminho? Esta é uma pergunta que nós colocamos quando nós olhamos para nós. E o que eu quero trazer aos irmãos é uma palavra de ânimo. Porque nesta conversa o que é que Jesus diz? Jesus diz: eu vou-vos dar o Consolador. A Igreja pode afirmar com certeza absoluta que a obra de Deus vai vencer o mundo, que a Igreja não vai sucumbir. Nós podemos afirmar com segurança que a nossa fé está firme no Senhor, não porque somos fortes, mas porque temos o Espírito Santo connosco, queridos irmãos. Por isso, submetamos-nos ao Espírito Santo. Coloquemos as nossas vidas ao dispor do Espírito Santo. Não endureçais os vossos corações, diz o apóstolo Paulo. Em Efésios ele diz também: enchei-vos do Espírito Santo. E este é interessante, porque a gente podia pensar: o encher do Espírito Santo é uma coisa automática. A gente, crendo no Senhor Jesus, recebe o Espírito Santo. Mas é interessante porque Paulo coloca aqui um apelo a que a gente se encha do Espírito Santo. Então, de facto, deve haver busca da parte do cristão para que o Espírito Santo cresça em nós. Como João Batista dizia em relação a Jesus: que ele cresça e que eu diminua. Que este seja o desejo dos irmãos, queridos irmãos. Que esta igreja seja, na verdadeira acessão da palavra, uma igreja carismática. Eu sei todos os significados que esta palavra tem na nossa cultura. Não é nada disto que eu quero dizer. Eu quero dizer carismática, cheia do carisma, cheia do dom. Caris tem a ver com dom, tem a ver com a oferta. Caris, com o carisma do Espírito Santo, cheios do domínio do Espírito Santo, queridos irmãos. Porque sem o Espírito Santo nós vamos sucumbir, queridos irmãos. Nós podemos afirmar a nossa segurança no Senhor, porque o Espírito Santo está conosco. Amém? Então o que é que Jesus diz em relação ao Espírito? Eu sei que ainda não falei do versículo que a gente leu. Eu sei, não é distração. Vamos para a palavra. A partir do versículo 26. Então Jesus fala de que o odiaram, nós devemos estar à espera que nos odeiem. Não ponham as mãos na cabeça: oh pastor, ainda me inscrevi para isto. A partir de hoje, o irmão, o amigo já sabe. Se creu no Senhor Jesus Cristo, é para isso que se inscreveu mesmo. Para que o mundo o odeie. Não venham ao pé do pastor: oh pastor, eu queria no Senhor Jesus, mas eu pensava que ele ia me dar era uma promoção no trabalho, mais dinheiro, mais conforto. Não, isso não é aqui. A promoção melhor vamos ter no céu. O maior conforto vamos ter no céu. Enquanto nós chegarmos ao céu, estamos aqui a viver, aguardando, lutando contra a carne, lutando contra o mundo. Jesus diz que é suposto nós sofremos porque também odiaram ao Senhor Jesus. Mas no início do versículo 26, Jesus diz: quando, porém. E esta palavrinha, porém, dá-nos uma ideia de contraste.
no meio do sofrimento. Quando, porém, as coisas vão virar, quando, porém, vier quem? O Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Quando, porém, vier o Espírito Santo. E Jesus chama este Espírito Santo de Consolador. Esta é uma palavra que já muita gente falou, provavelmente os irmãos já ouviram da parte do pastor, esta palavra já no grego. Esta palavra significa aquele que está ao pé. Em alguns casos tem a ver, é uma palavra legal de advogado. É aquele que não abandona, é o companheiro, é aquele que está sempre conosco, aquele que consola. A promessa do Espírito Santo para a igreja, a promessa do Espírito Santo para si, é que o irmão nunca estará só. Se o irmão creu no Senhor Jesus, se o irmão é filho de Deus, nunca vai estar só. Ouve bem, nunca vais estar só. Eu sei que há alturas que parece que estamos. Eu sei que há alturas que parece que está tudo contra. Essa é a especialidade do inimigo. É adulterar as circunstâncias para nos tentar fazer ver coisas diferentes. Nessas alturas, especialmente nessas alturas, nós declaramos o que a Bíblia nos ensina. Porque o coração do homem é enganoso. A gente às vezes sente uma coisa que não é a verdade. A gente tem que afirmar: o Senhor prometeu que o Espírito nunca nos ia deixar. Ele é o Consolador. Por isso, mesmo que eu não o sinta, eu sei que Ele está comigo. Isto é a guerra espiritual, meus queridos irmãos. Guerra espiritual não é a gente sentir-se muito forte e estar a batalhar. A guerra espiritual acontece exatamente nas alturas em que a gente se sente fracos. Naquelas alturas em que são as piores alturas, no pior momento, em que a gente menos quer lutar, é exatamente a altura em que o inimigo ataca, em que o mundo vem, para nós sucumbirmos um pouco, para nós darmos um pouco o braço a torcer. E há alturas que parece que nós estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, porque o Espírito Santo é Paracletos. É Consolador, é aquele que caminha sempre connosco. Jesus prometeu em Mateus 28:18 que nunca nos deixará e estará connosco até ao fim do tempo. Esta é uma promessa segura e certa, queridos irmãos. Não desanimemos face à luta, face às dificuldades. Então, quando vier o Consolador, quer dizer que nós nunca estaremos sozinhos. Ele é aquele que está connosco, Ele é aquele que nos capacita, Ele é o próprio Deus em nós. Paulo ensina-nos que o templo do Espírito Santo é a igreja. É a igreja, é o crente individual, o vosso corpo é templo do Espírito Santo, mas é a igreja, a comunhão dos crentes, é o templo do Espírito Santo. É onde Deus habita. Pensem comigo, irmãos. Deus habita em nós. Ele não está só ao pé, Ele não está só aos domingos quando a gente vem, Ele habita em nós. O irmão amanhã se calhar vai para o seu trabalho, o Espírito Santo está em si. E temos todo o dever, e Deus tem toda a alegria em ouvir as orações dos seus filhos, a pedir que o socorram no meio das adversidades. E quando nós, no meio das adversidades, confiamos no Espírito Santo e somos fiéis ao Senhor, não tenham dúvida, Deus é glorificado. Deus é honrado. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, este Consolador, este Espírito é enviado por Jesus. E é enviado por Jesus da parte do Pai. Isto quer dizer que este Espírito
É o Espírito de Deus e é o Espírito do Pai e é o Espírito do Filho. Nós temos o próprio Deus a habitar connosco. Ele é enviado para que nós não sejamos... para que nós não fiquemos órfãos. Vamos tentar entrar na vida dos discípulos um bocadinho. Os discípulos estavam com Jesus, conviveram com ele pelo menos durante 3 anos no seu ministério. Viram coisas maravilhosas, inefáveis, coisas indescritíveis. Coisas que se calhar nós nunca havemos de ver enquanto aqui vivermos. Mas Jesus ia partir. Como é que havia de ser? A gente sabe do relato que quando Jesus subiu aos céus, eles estavam no cenáculo. E estavam no cenáculo de portas fechadas. O que é que vai acontecer? O nosso mestre foi crucificado, ele já se foi embora. Nós agora estamos sozinhos. Nós não ficamos órfãos porque desceu o Espírito Santo. O Espírito Santo, queridos irmãos, é aquele que é enviado para nós. Eu não sei se já perceberam, não sei se já repararam neste pormenor. Nós lemos nos Evangelhos acerca dos discípulos e há tantas alturas em que eles parecem que são mesmo estúpidos. São mesmo ignorantes, não percebem o que Jesus está a dizer, reagem de uma forma tola. Quando Jesus se encontrou... Obrigado, irmão. Quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana e fala da água e não sei o quê, e eles ficam a pensar que Jesus estava preocupado com o almoço. E quando Jesus vai para multiplicar os pães e Jesus diz para eles servirem o povo, eles não têm uma visão espiritual da coisa. Eles dizem, olha, a gente só tem estes pães e estes pães, mas isto não dá para ninguém, só se tu queres que a gente vá comprar, mas não temos dinheiro também. E há uma ignorância nestes homens, que é uma coisa a gente fica até arrepiado, mas como é que estes homens vieram a ser os líderes da igreja? Mas há uma diferença tão grande quando nós depois passamos para as epístolas e lemos Pedro, que negou o Senhor Jesus, que cortou a orelha de Malco, que falava, a gente costuma dizer, deves contar até 3 antes de falar, não é? Pedro não contava até 0,1. Ele, antes de pensar, aquilo saía logo, pumba. E é este Pedro que diz que os pastores devem pastorear com mansidão, com amor, sem ser por constrangimento. Temos Paulo, temos João, com uma profundidade tão grande nas suas epístolas. O que é que aconteceu? Temos o relato de Atos em que vemos esta igreja a ser perseguida, com mártires começando em Estevão e por aí à frente, e sempre a crescer. Parece que a partir de alguma coisa que aconteceu, nada para esta igreja. Eles atacam, eles perseguem, eles matam, eles prendem, mas ninguém para esta igreja, ninguém parou. Glória a Deus porque ninguém parou. Foi o Espírito Santo que desceu. Foi o Espírito Santo que desceu e quando Jesus foi, os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo e capacitados. O Deus do Novo Testamento, meu querido irmão, é o Deus de 2026. O Espírito Santo do primeiro século é o Espírito Santo de 2026 em Torres Novas. Se eu soubesse a vossa morada, já estava aqui uns 5 ou 10 minutos a dizer as moradas, mas não sei. Mas é o mesmo Espírito Santo da vida de todos os filhos de Deus que estão aqui. Por isso, o Deus que fortaleceu a igreja e que sustentou a igreja neste início tão difícil é o mesmo Deus que vai sustentar a sua vida e esta igreja neste tempo aqui. Preparem-se para dificuldades, mas, queridos irmãos, este Espírito
enviado pelo Senhor Jesus. É a presença do próprio Deus nas nossas vidas. É o selo que nós temos, é a garantia que nós temos que somos dele. É o que Paulo nos diz em Efésios. Ele é o penhor, ele é o garante que nós somos do Senhor, que nós não nos vamos perder. Posso ouvir um aleluia? Aleluia! Aleluia, glória a Deus! Aleluia! Não é para menos do que isto, é para louvarmos a Deus mesmo. Porque Ele garante, Ele não só dá a salvação, mas Ele garante que a salvação é vivida, que a salvação vai até ao fim. Ele garante que a sua obra não vai parar. É o Espírito Santo que faz isso na tua vida e na minha vida. Jesus continua a falar deste Espírito. Este é o Espírito da verdade. Versículo 26, nós lemos: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. E verdade aqui tem um significado muito profundo. O próprio Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. E verdade tem a ver, não é só com verdade / mentira. No grego, verdade, a palavra que está aqui, tem a ver com revelar uma coisa que está escondida. Tem a ver com mostrar uma coisa que não se conhece. Verdade aqui significa que o Espírito vai nos fazer entender coisas que não entendíamos. Vai nos fazer ver coisas que não víamos. Vai nos fazer perceber as coisas espirituais. E é tão interessante nós percebermos que há coisas que só pelo Espírito Santo nós percebemos, queridos irmãos. Há coisas que a gente, por muito que explique, o mundo nunca vai perceber. Essas são as coisas que Deus tem reservadas para os seus filhos, que estão na palavra. Eu não estou a falar de misticismos, nem de coisas que dizem: eu vi uma árvore a voar, cor-de-rosa, quer dizer que agora as árvores vão ficar cor-de-rosas. Não é disto que eu estou a falar. Eu estou a falar de uma revelação em que o Espírito nos revela e faz tornar viva a palavra de Deus. É uma coisa que só o Espírito pode fazer, querido meu irmão. Por isso, o Espírito não só nos consola, não só está connosco, não só é enviado de Deus e é o próprio Deus, Ele é aquele que nos guia para a verdade. Ele é aquele que nos mantém no caminho certo. É o Espírito da verdade. Como precisamos do Espírito? Irmãos, por muitos mestrados ou doutoramentos, ou por muito estudo que o vosso pastor tenha, se o vosso pastor não tiver o Espírito, nada serve o que ele vem dizer aqui. Concorda comigo? De nada serve. Porque é o Espírito que traz aquela marca, aquele peso que transforma as vidas quando nós ouvimos a palavra de Deus. Que capacita o crente a viver a sua vida fiel ao Senhor. É no poder do Espírito que nós fazemos isto. Então este é o Espírito da verdade, que dele procede, como já vimos também. Agora, há duas coisas, queridos irmãos, que o Espírito faz em nós, que são mesmo importantes. Relembro-vos que nós estamos num contexto em que Jesus está a falar de um mundo que nos odeia. Estamos a falar num contexto de dificuldade. O irmão enfrenta a semana, evidentemente, com a alegria do Senhor. Nós somos filhos de Deus, não é verdade? Fomos salvos, temos a nossa alma segura, por isso temos todas as razões para sermos felizes. Mas enfrenta a semana percebendo que o mundo para onde nós vamos é antagónico a Deus. Não ama a Deus. É normal se a certa altura nós decidirmos obedecer o Senhor e o mundo nos der um encosto de ombro. É normal. Não vamos fraquejar. E então, neste aspecto, neste contexto, o irmão ser cheio do Espírito Santo é tremendamente importante para nós podermos ser testemunhas fiéis nesta cidade. Queremos ou não queremos que Torres Novas se salve? Queremos ou não queremos que o meu vizinho, ou o meu familiar, ou o meu patrão, ou o meu colega se salvem? Queremos ou não queremos? Ou é só, ou a gente está aqui só porque não tinha mais nada para fazer ao domingo de manhã? A gente quer que eles se salvem. A gente crê que isto é a melhor coisa do mundo. Amém? É a melhor coisa do mundo. Crer no Senhor Jesus Cristo,
ser salvo eternamente, não há nada melhor. Viver para Deus é o alvo mais alto que nós podíamos ter na nossa vida. Não é verdade? Creio que não estou a dizer novidade nenhuma aqui. Mas para viver assim, queridos irmãos, precisamos do Espírito Santo. Para responder apropriadamente a um mundo que odeia o Senhor. Então há duas coisas que o Espírito Santo faz em nós. A primeira delas é que Ele dá testemunho de Cristo. Nós lemos no fim do versículo 26. Esse dará testemunho de mim. O Senhor Jesus diz que a obra que o Espírito Santo faz na vida do crente é falar de Jesus a nós. Ele dá testemunho. Ele ensina-nos. Ele ensina-nos quem é Deus. Ele faz-nos crescer no conhecimento de Deus. Meu querido irmão, se tu dizes que tens o Espírito de Deus, mas não conheces a Deus, eu pedia-te para avaliares essa tua afirmação. Meu querido irmão, se tu dizes que tens o Espírito de Deus e não amas a palavra de Deus, eu diria, talvez tu precisas de pensar melhor se tens de facto o Espírito de Deus. Se tu dizes que tens o Espírito de Deus e não amas orar, talvez não seja bem esse o Espírito que tu tens. Porque o Espírito é exatamente isso que faz em nós. O Espírito leva-nos a Deus. O Espírito fala não de si mesmo, mas fala de Deus, fala do testemunho que nós temos, da palavra de Jesus Cristo. Ele relembra-nos as coisas. Há um versículo que é muito mal usado, que eu não tenho aqui anotado, eu sei que está em Mateus, mas que Jesus a certa altura diz que quando nos perguntarem a razão da nossa fé, não é bem isto que Jesus diz, mas que nós não tínhamos medo, que o Espírito Santo há de colocar as palavras na nossa boca para falar. E há muitas pessoas que pegam neste versículo e usam-no como base para não prepararem pregações. Usam-no como base para não prepararem nada. Por exemplo, o pastor pede-me a mim para dar um testemunho na semana que vem, eu não preparo nada, não penso e digo, está na Bíblia, que o Espírito na altura me vai dizer o que dizer, o que eu hei de dizer. Não é isso que o texto diz, meus queridos irmãos. O Espírito Santo, eu vou ser brusco agora, o Espírito Santo não alimenta a preguiça. O Espírito Santo não alimenta a nossa falta de estudo. O Espírito Santo trabalha no nosso estudo. O que Jesus está ali a dizer é, quando vos prenderem e vos arrastarem até às sinagogas, ou até às prisões, ou até aonde quer que seja, e vos questionarem, não temam. Eu vou-vos fortalecer. Quando forem apanhados desprevenidos, ou quando não estiverem preparados e vos perseguirem e perguntarem porque é que a vossa fé é assim, quando o mundo vos odiar, não temam o mundo, porque o Espírito Santo vai vos capacitar. Percebem? Por isso, queridos irmãos, é verdade, nós estamos no meio de um mundo que odeia a Deus, mas para a glória de Deus, Deus capacita-nos a viver neste mundo. Para a glória de Deus, Deus dá-nos o seu Espírito para que nós possamos responder a este mundo. Então, vós também testemunhareis. Esse dará testemunho de mim. É a primeira coisa que o Espírito faz. Ele fala-nos de Deus. Ele ensina-nos, ele faz-nos crescer no conhecimento de Deus. A segunda coisa que o Espírito faz, então, ele faz-nos a nós testemunhar. Ele primeiro ensina-nos e depois ele faz-nos a nós falar. Ele depois faz-nos testemunhar também. Ele faz-nos partilhar o Evangelho, queridos irmãos. O Espírito impele-nos a darmos testemunho. Atos 1:8. Abram comigo em Atos 1:8.
Atos 1:8. Diz assim. Parece que isto foi tudo escrito pela mesma pessoa, não é? É porque foi. Foi Deus que escreveu. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. Vão receber poder, vão receber capacidade, vão receber dom, vão receber dunamis, que é a palavra que está aqui, poder, força, virtude. Quando o Espírito Santo descer, e como resultado disso, o que é que vai acontecer? Podem ler, que eu sei que está ali. Resultado do Espírito na minha vida. Eu conheço a Deus, porque Ele dá testemunho dele a mim, mas eu sou capacitado para falar. Tu queres este Espírito, meu querido irmão? Tu queres ser dominado por este Espírito? Meu querido amigo, se ainda não creste no Senhor Jesus, imagina quão glorioso é tu teres a tua vida transformada para seres salvo e filho de Deus. E quão glorioso é, nesta transformação, o próprio Deus habitar na tua vida. E dar-te capacidade para tu ser testemunha dele. Para tu seres alguém que partilha e fala das gloriosas bênçãos que ele tem ao mundo. Deus não promete uma vida fácil. Deus não promete uma autoestrada. Haverá com certeza dificuldades, mas Deus vai estar sempre contigo. Este é o Espírito, queridos irmãos. Nós precisamos deste Espírito na nossa vida. A igreja precisa ser cheia. Já imaginaram o que é que seria de Torres Novas se todo um membro da igreja fosse completamente cheio do Espírito Santo? Completamente obediente, completamente dependente, assim, a transbordar do Espírito Santo, completamente, passa a expressão, apaixonado pelo Senhor, amar profundamente a palavra dele, amar profundamente a oração, completamente vulnerável ao Espírito Santo. Que coisa tremenda seria nas nossas vidas, na vida da igreja e na vida de Torres Novas também. E a minha oração para esta igreja que vai ser igreja independente daqui a uma semana, para a glória de Deus, é que não só hoje, não só esta semana, mas toda a vossa vida até Cristo voltar, sejam cheios do Espírito Santo, para serem fiéis testemunhas do Senhor e para conhecerem perfeitamente o nosso Deus. Amém?